E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Daura Menezes, sou fotógrafa e bailarina, olha, há mais de 30 anos. E esse é o meu canal Daura Menezes, onde eu faço alguns vídeos e conto para vocês algumas coisas de vida, algumas histórias, ensino algumas coisas para vocês sobre dança e fotografia. Também sou pós-graduada em psicanálise e em marketing. E hoje eu trago para vocês aqui um assunto que eu gosto muito, mas que não tem uma ligação direta nem com a fotografia, nem com a dança. Tem uma pinceladinha aqui, outra ali de algum desses dois assuntos, mas não é o assunto central. Na verdade, é mais um assunto que eu gosto muito, que é espiritualidade, história das bruxas. Eu venho aqui falar hoje com vocês sobre um filme, e o filme é Duas Bruxas, Herança Diabólica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve. Eu já ia falar, já me segue, ó. Aquela que acha que está no Instagram, né? Já se inscreve aqui no canal para você não perder nadinha, tá bom? E vamos lá. Esse filme, para mim, ele é um desserviço de Hollywood para a história das bruxas. Então, vamos recapitular um pouquinho aqui. A história das bruxas, quem são as bruxas e o que aconteceu ao longo da história, né? As bruxas eram mulheres que gostavam de chás, banhos, ervas aromáticas, cristais. As bruxas eram aquelas mulheres que traziam remédios naturais, que faziam tratamentos naturais para curar as pessoas. Eram pessoas espiritualizadas e nada disso era bem visto numa época em que a igreja dominava e o machismo também imperava, né? Quando a gente vê os relatos, a gente percebe que a caça às bruxas, como virou depois uma expressão popular para você caçar culpados, a caça às bruxas, na verdade, era uma caça às mulheres que saíam da linha, vamos dizer assim, que não faziam aquilo que era esperado delas por uma sociedade que foi se tornando cada vez mais patriarcal e mais machista. Então, com isso em mente, vamos ao filme. Bom, Duas Bruxas. Então, como é que esse filme se apresenta? Eu fiquei bem revoltada porque ele mostra duas mulheres histéricas e completamente agressivas, sem nenhuma explicação para isso, sem nenhuma justificativa. Essas mulheres eram horrorosas. As bruxas do filme eram muito feias. Era aquela história mesmo de carochinha, sabe? A bruxa com o nariz deformado, com verruga, com a pele defeituosa, enfim. Aquela coisa assustadora que, na verdade, a gente sabe que é clichê. Eram mulheres invejosas, essas bruxas. Muito, muito, muito invejosas. O que traz também um outro clichê, que as mulheres são invejosas e ficam de olho no que a outra tem, que uma mulher quer apunhalar a outra pelas costas, enfim. Outro clichê que também é um desserviço, não só para a história das bruxas, como para todas as mulheres, né? E Hollywood. Bom, esse filme também traz as bruxas como sendo mulheres com problemas sexuais. É impressionante. Todas as bruxas do filme, ou quase todas as bruxas do filme, apresentam algum problema de natureza sexual. Seja querer sexo demais, ou não querer sexo, ou o marido que não quer, ou, enfim, o sexo apresenta-se como um problema, que também é um outro clichê, né? As mulheres que têm alguma questão com o sexo, principalmente as mulheres mais, vamos dizer assim, voluptuosas, as mulheres que gostam de sexo, as mulheres hiperativas nesse sentido, são mulheres que são taxadas pela sociedade, e nesse caso, são bruxas. Então, imagine que todos os problemas sexuais retratados no filme estão nos ombros das bruxas. É mais uma forma de se, vamos dizer assim, reforçar
um clichê absurdo sobre o universo feminino. E outra coisa também, inseguranças. Inseguranças, elas aparecem nessas bruxas. Reparem que eu estou falando bruxas, bruxas, bruxas no feminino, porque realmente é onde o filme se desenrola, dentro do universo feminino. Existem homens no filme, sim, mas o universo feminino está mais concentrado. E aí, essas bruxas, além de serem mulheres histéricas, agressivas, com problemas sexuais, horrorosas fisicamente, invejosas, elas também são inseguras. Então, imagine todos os clichês da sociedade contra o universo feminino reunidos num filme só, apontando todos esses clichês, todas essas características, para dizer que essas mulheres são bruxas. Se isso acontecesse lá naquela época da... Nossa, como é que chamava mesmo? A Igreja Católica, a perseguição das bruxas pela Igreja Católica. Esqueci agora o nome que se deu a essa época, a esse movimento, mas se esse filme tivesse se passado lá naquela época, se fosse uma história contada naquela época, já estaria agora os caçadores de bruxas à procura de mulheres histéricas, agressivas, horrorosas, invejosas, com problemas sexuais e inseguras. Pronto, seriam características de bruxas. Um problema. Bom, as bruxas adoram demônios e comem criancinhas. Gente, esse clichê está presente também nesse filme. Olha só que barbaridade. Esse filme, ele é tão... Eu vou falar real, porque é minha opinião e... Enfim, é ruim demais. É ruim demais por causa dessa quantidade de clichês, todos eles num filme só. É impossível você gostar de um filme tão cheio de clichês e tão sem pé nem cabeça. O filme é sem pé nem cabeça, além de tudo. E pior, ele ainda acabou prometendo uma sequência. Eu não vou ver essa sequência, com certeza. Mas olha só que clichêzão absurdo. Bruxas comem crianças e adoram o demônio. Como eu falei para vocês no comecinho desse vídeo, bruxas não comiam criança coisa nenhuma e nem eram adoradoras do demônio. Eram apenas mulheres que tratavam de doenças e enfermidades de maneira natural. Existe um filme chamado Perseguidas, que mostra as mulheres que foram condenadas por bruxaria, elas apenas dançavam e cantavam, elas não adoravam nada, nem chá elas não faziam. Então, só para vocês verem como o clichê é absurdo. E aí, olha só, o segredo da juventude da avó de uma dessas bruxas seria o sangue de bebês. É um clichê assustador para amaldiçoar as bruxas. Como se a gente estivesse lá na Idade Média, né? Só que essa história não se passa nessa época. Seriam bruxas contemporâneas. Então, você consegue imaginar, em 2024, alguém acreditando em mulheres que tomam sangue de bebês para parecer mais jovens? Eu não consigo. Mas tem quem acredite em tudo, né? A ponto de colocar num filme. Vamos embora. O único trecho bom. Uma personagem conta de um relacionamento abusivo que ela teve com um cara narcisista. De fato, essa descrição que ela faz do relacionamento com uma pessoa narcisista tem sentido e é realmente desse jeito. Há muitos relatos por aí que são muito parecidos com o dessa mulher. Então, é a única parte boa do filme. E aí depois, vamos pensar aqui. Como é que esse filme retrata as mulheres como um todo? Ou elas são bruxas, ou elas são completamente bocós. As mulheres que não são bruxas são umas tapadas nesse filme. Sério, sem brincadeira. Não tem meio termo. Se você é sexualmente ativa, se você
vamos dizer assim, uma mulher que se impõe, uma mulher mais empoderada, você é bruxa. E aí, o que eles fizeram com essas mulheres mais empoderadas, mais bonitas, mais sexualmente ativas? Eles deixaram elas agressivas, eles colocaram outras características pejorativas nelas. Enquanto isso, as mulheres que não são bruxas são umas bestas, umas bobinhas. Então, quer dizer que as mulheres são isso? Ou bruxas ou bocós? A quem esse discurso favorece? Vamos em frente. Então, as bruxas, quando elas não são completamente feiosas, mas numa forçação de barra absurda, elas são muito sexys, muito lindas, muito gostosonas. E muito bem resolvidas sexualmente também. E aí eu te falo, seria mais uma representação negativa das mulheres que são sexys e bem resolvidas sexualmente? Será que toda mulher sexy e bem resolvida precisa ser tratada como uma bruxa, uma inimiga? Alguém a se fugir, a se evitar? É o que o filme mostra, é desse jeito que o filme apresenta. Fico pensando aqui se esse filme teria sido feito por alguém que veio do passado com umas ideias completamente absurdas. Bom, umas ideias absurdas e muito retrógradas. Talvez isso fosse uma boa explicação para um filme tão péssimo. Mas vamos seguir em frente. Outros clichês dessas bruxas. Elas têm tatuagem. Oh, meu Deus, uma pessoa tatuada agora é bruxa. Oh, vamos seguir. O rock and roll toca fervendo no talo, guitarras gritando nos momentos áureos da bruxaria. Nos momentos que as bruxas estão dominando a cena, rock and roll, o ritmo do demônio, pelo amor de Deus, né? Vamos parar. E aí também tem vários mantras repetidos como se fossem algo maligno. Gente, repetir mantras não tem nada de maligno, não tem nada de mais, pelo contrário. Se a gente for pensar nas rezas de outras religiões, elas se parecem muito com mantras e são repetidas também. Quando uma pessoa está rezando um terço, é quase como a repetição de um mantra, uma repetição ritmada e contada. Um mantra, quando repetido, no filme, isso aparece como sendo uma magia, um feitiço, e na verdade é só a repetição de um mantra, não é nada demais. Então, olha só quanto preconceito num filme só. Uma pessoa recitando um mantra várias vezes. Que perigo. Outro. As bruxas do nada, do mais absoluto nada, manipulam as pessoas para cometer suicídio e outras atrocidades. Gente, eu fico aqui pensando quem escreveu esse roteiro. Depois eu vou dar uma pesquisada e vou colocar na legenda para vocês. Quem escreveu esse roteiro, parece que das duas uma, ou é uma criança muito mal informada, ou é como eu falei, é alguém que viajou no tempo, saiu com uma cabeça completamente retrógrada lá de trás, lá da Idade Média, para vir escrever esse monte de porcaria aqui. Porque, pelo amor de Deus, né? Como é que colocar bruxas sexys ou horrorosas, tanto faz, porque é 880 nesse rolê desse filme, para manipular as pessoas para fazer uma maldade. Hello, né? Vamos seguir que tem mais. As bruxas pegando fogo enquanto toca o rock and roll. Clichê. Um clichê horroroso. Nem vale a pena comentar. E pior do que isso, bruxas com voz masculina, como se estivessem possuídas. Então, é aquela velha ideia de associar a bruxa
a possessões demoníacas, a pactos com demônios, enfim. Vamos parar com isso, Hollywood, pelo amor de Deus. E por último, bruxas que atacam as outras mulheres que não são bruxas, alimentando com isso aquele velho clichê, eu estava até falando clichê, é porque é muito ruim mesmo, aquele velho clichê de que as mulheres invejam umas às outras. Então, olha só, a gente fechou aqui um ciclo, né? O filme começa com inveja e acaba com inveja, o clichêzão, clichê máximo. As bruxas, que são muito sexualizadas ou muito horrorosas, têm inveja das mulheres mais castas, mais puras, mais santinhas. Não, Hollywood. Não. Eu, como me identifico muito mais com as bruxas do que com as bocós do filme, digo para vocês só uma coisa. Atenção aos discursos que os filmes trazem, porque tem muito clichê e muito preconceito por trás de muitas falas, por trás de muitos roteiros. Fiquem de olho. E se você assistiu o filme e viu mais algum detalhe que eu perdi, deixa aqui para mim nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.